Boa tarde. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Por vezes, em meio ao nosso sofrimento e às nossas fraquezas, nós nos esquecemos de que Cristo se identifica conosco. Na verdade, quando nós falamos de sofrimento e de fraquezas, muitas vezes lembramos da figura de Jó, né, que foi um dos homens que mais sofreu nas Sagradas Escrituras, teve uma grande provação, e lembramos de outras coisas também, de outros nomes, de outras pessoas, mas às vezes nos esquecemos que foi Cristo a pessoa que mais sofreu na face dessa terra. Esse texto quer dizer que o nosso sacerdote, ou seja, aquele que nos representa diante de Deus, não é como aquelas pessoas que não são capazes de nos compreender nas nossas dificuldades. Ele pode entender. Pelo contrário, na verdade, ele entende, ele compreende mais do que ninguém as nossas fraquezas, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, com a exceção de que ele não pecou. Quando nós olhamos para a vida e ministério de Jesus, vemos que a sua humilhação e sofrimento começou desde a encarnação. Afinal de contas, o Verbo que sempre esteve com Deus se torna semelhante a seres humanos, exatamente para se identificar com aqueles para quem ele iria comprar a salvação. Jesus se torna um ser humano porque ele morreria por seres humanos, ele intercederia por seres humanos. Ele é humilhado, ele é espancado, ele é morto, uma morte de cruz, agoniante, uma tortura. E não somente isso, talvez o maior sofrimento de Jesus tenha sido o sofrimento na sua própria alma, ao ponto dele se sentir na cruz abandonado pelo Pai, afinal de contas, ele estava levando o pecado de todas as pessoas e sendo considerado ali maldito, como o apóstolo Paulo diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele diz, no momento de maior agonia na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sente, então, agonias terríveis, sentimentos infernais em seu coração, que nenhum ser humano jamais poderia suportar e poderia sentir. Lembremos de que tudo isso Jesus passou sem merecer, sem ter cometido ativamente nenhum pecado, sem ter quebrado nenhum mandamento de Deus, tendo sido fiel ao seu Pai até o final. Por isso, em meio ao seu sofrimento, às suas dificuldades, talvez você pense que Deus está distante de você, mas olhe para Cristo. Cristo é suficiente também nesse sentido, de que Ele é o nosso único e maior sacerdote. Só temos um mediador entre nós e Deus, e esse é Jesus Cristo, e não precisamos de mais ninguém. Que Deus abençoe a sua vida, que Cristo seja suficiente na sua vida nesse sentido. Deus abençoe.